Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós vamos trabalhar com componente de ciências. Lembrando que nesta unidade nós estamos trabalhando sobre o calor nos objetos e nos seres vivos, né? Qual o calor, né? O calor externo, né? O calor que vem do sol, o quanto essa luz do sol aquece o nosso corpo, aquece os objetos, né? Nós percebemos, já conversando em outros momentos, que existem objetos que demoram mais tempo para se aquecer, outros que demoram menos tempo, porém também descobrimos que aqueles, né, que esquentam rapidinho também esfriam rapidinho. E aqueles que demoram para aquecer também demoram para esfriar. Essas foram algumas das descobertas que nós fizemos em outros momentos ainda dentro desta unidade. E hoje, o que será que está reservado para a aula de hoje? Olha lá. Hoje nós vamos falar de ambientes quentes e ambientes frios. Então veja aqui, ao longo dessa unidade nós já falamos em relação ao corpo, né? E vimos qual é o comportamento que o nosso corpo tem para resfriar e para aquecer, né? Então, vimos lá que tem a ver também com a cor da roupa que a gente usa, né? Se a gente usa roupa clara no verão, o nosso corpo aquece menos. Se a gente usa roupa escura no inverno, ajuda a aquecer mais, porque a roupa escura vai absorver, né, o calor do sol. Enfim, descobrimos isso sobre o nosso corpo, sobre a temperatura corporal. Também vimos como isso funciona nos objetos, né? O Sol consegue aquecer os objetos? Consegue, não de maneira igual, ele não aquece, né, os objetos, os materiais diferentes da mesma forma. Será que a madeira vai conseguir chegar numa temperatura próxima à do alumínio? De repente, até pode, né? Mas ela vai ter que ficar muito mais tempo exposta no sol do que o alumínio para ela poder aquecer quase igual ao alumínio. Aprendemos isso, aprendemos que os materiais que aquecem rápido também desaquecem rápido, que os materiais que aquecem bem devagar também desaquecem bem devagar. E hoje nós vamos falar agora do ambiente, né? Dos lugares quentes e dos lugares frios. E nós vamos começar lá então. Você já notou que há animais em diversas partes do mundo? Tem, né? Tem animais em todas as partes do mundo. O que acontece é que esses animais não são iguais em todas as partes do mundo, né? Tudo vai depender do ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente quente? É um ambiente frio? É um ambiente de cerrado? É um ambiente de floresta? É uma floresta atlântica? Né? É uma floresta tropical? Né? É uma mata fechada? É uma selva? Né? Ou é uma savana? É um deserto? Né? Ou é um ambiente mais de litoral? Como que é? Então, de acordo com o ambiente, né? Assim é o animal que habita naquele local, né? Esse animal ele vai ter características para se adaptar àquele habitat, certo? Então, olha lá. Os animais são capazes de suportar as condições do ambiente onde vivem. Então, eu não acho que um urso polar vai conseguir ficar bem tranquilo morando num deserto. Assim como eu também não acho que um camelo vai ficar bem tranquilo morando lá no Polo Norte. Será que vai? Acho que não, né? Porque eles são animais diferentes e que estão adaptados, né, ao ambiente natural deles. No caso do nosso urso polar, né, num ambiente gélido, né, num ambiente muito frio, e o nosso amigo camelo, né, lá no ambiente do deserto, no ambiente quente. E aí ele diz assim, ó, será que um urso polar conseguiria viver em um deserto quente? Olha só que bacana, né? Um lagarto do deserto sobreviveria a temperaturas baixas dos árticos? Será? Muito provavelmente, acho que não, né? Em nosso planeta, podemos encontrar seres vivos em ambientes muito frios e em ambientes muito quentes. Para que esses seres consigam viver nesses ambientes extremos, eles apresentam características adaptativas. Então veja, o nosso texto, ele não diz que existem lugares do mundo onde não tem nenhum tipo de animal.
Não, né? Pelo contrário, ele diz que existem vários tipos de animais espalhados pelo mundo, quer dizer, em todas as partes do mundo tem algum tipo de animal. O que ele diz é que que não é em todo lugar do mundo que eu encontro os mesmos animais. Quer dizer que para cada parte do mundo eu vou encontrar tipos de animais diferentes. Por quê? Porque os tipos de animais vão estar de acordo com o clima daquele ambiente, daquele habitat natural. Porque cada animal vai ter o quê? Olha aqui, essa palavra bonita aqui, características adaptativas. Ou seja, né, ele vai ter características no próprio corpo que fazem com que ele consiga sobreviver naquele ambiente com aquela temperatura. Aqui no boxinho do lado, ó, no glossário, diz lá o que são essas características adaptativas, né? São os aspectos que ajudam o ser vivo a sobreviver às condições do ambiente em que vive. E veja que aqui no box ele está falando de seres vivos, então ele não está falando só de animais, ele também está falando de plantas, né? E claro, também da gente, porque afinal de contas nós fazemos parte do grupo dos animais, certo? Então, vamos continuar o nosso texto e vamos falar sobre os ambientes quentes e secos. Olha que desenho eu tenho aqui, né? Se eu olhar lá no fundo, o que parece lá no fundo, né? Um céu azul, olha o tamanhão do sol aqui. Olha o tamanhão do sol, né? Grande, bem brilhante, bem intenso, né? Aí eu olho lá o céu bem azulzinho, sem nenhuma nuvem quase, e aquela areia, né? Onde é que nós estamos? Estamos no deserto. Olha aqui a presença do cacto, né? Cacto é um ser vivo, é uma planta, mas ela é uma planta de ambientes o quê? Secos, né? Então ela tem capacidades características adaptativas que a fazem sobreviver ali no deserto. Será que se eu plantasse uma outra árvore qualquer ali, será que ela sobreviveria? Provavelmente não. Por quê? Porque cada ser vivo tem o seu ambiente natural. Então vamos ver o que ela vai falar sobre os ambientes quentes e secos. Sobreviver a ambientes quentes e secos pode ser um desafio para um ser vivo. O calor extremo eleva a temperatura do corpo e aumenta a perda de água pela respiração ou pelo suor. Já conversamos sobre isso em outro momento. Quanto mais quente o ambiente, mais o nosso corpo vai suar. E o que é o suor mesmo, gente? É água e sais minerais. Então, a chance de eu me desidratar é muito rápida. Imagina lá uma plantinha que você tenha na sua casa. O que acontece se você deixar de regar, de jogar aguinha nela? Em algum momento ela vai estar bem murchinha, assim. Por quê? Porque a quantidade de líquido que havia nela já se foi. Porque ela perdeu esse líquido e ninguém repôs esse líquido para ela. A mesma coisa somos nós. Então, os seres vivos, né, que habitam em lugares muito quentes e secos passam por esse problema, né? O corpo soa demais, né? Eles perdem muita quantidade de água. Por quê? Por que o corpo faz isso? Para resfriar o corpo. Então, ele libera água, libera, para resfriar a temperatura, para que a nossa temperatura não se eleve muito, já que o ambiente já está muito quente. É por isso que eu preciso continuar bebendo água, e muita água. Muitas vezes, um lugar quente também pode ser muito seco, ou seja, não tem água suficiente. Quando falta água em uma região, a presença de plantas torna-se rara, pois esses seres dependem da água para se desenvolver, certo? Assim, além de uma região muito quente ter pouca água, também pode ter pouco alimento para os animais. Claro, não tem água, não tem planta, não tem alimento para os animais, né? Então, olha só a dificuldade dos ambientes de clima quentes e secos. Como será que os animais conseguem viver nesses lugares muito quentes? Para sobreviver a esse tipo de ambiente, os organismos dos animais passaram a apresentar mecanismos para reduzir a perda de água e, consequentemente, diminuir o calor do corpo deles.
Outros animais apresentam ainda mecanismos para facilitar a perda de calor para o ambiente. Então, olha só, esses animais de clima seco e de clima quente, eles têm mecanismos, né, capacidades adaptativas que fazem o quê? Com que eles retenham mais líquido, né, que eles não precisem perder tanto líquido, né, para reduzir a perda da temperatura. E outros ainda, né, apresentam mecanismos para facilitar a perda do calor, quer dizer, para liberar calor para o ambiente sem necessariamente ter que perder tanto líquido. Estão vendo? Isso é uma das capacidades adaptativas dos seres vivos, dos animais, né, que habitam as paisagens, né, os locais de clima seco. Então, pessoal, isso vale para a gente pensar, né, que se isso acontece com os animais, muito provavelmente os povos que também habitam, as pessoas que habitam esses lugares de clima seco também têm lá as suas formas, né, de se prevenir, de se cuidar nesses ambientes e sobreviver e se adaptar a esses ambientes. Tá certo? Então, por hoje é só. Encontro vocês em outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.